Bom dia, pessoal do 8º ano. Vamos para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre grandezas proporcionais, né? Esse assunto a gente já viu lá no 7º ano e a gente vai rever algumas coisas sobre isso. Por isso que eu não botei definição aqui, a gente vai só fazer alguns comentários baseados em exemplos, tá certo? Então o que acontece? O que são grandezas proporcionais? São grandezas que podem variar em mesma razão. Só que quando a gente fala que eles variam numa mesma razão, essa razão ela pode ser dada de duas formas. Elas podem ser dadas através de uma grandeza diretamente proporcional, onde as razões elas são dadas de forma direta, ou elas podem ser dadas com grandezas inversamente proporcionais, onde as grandezas são trabalhadas com razões inversas. Pois bem, o que são razões? Lembrando, razão é relação que existe entre duas grandezas. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, ó, nessa primeira situação, em um certo posto de combustível, o litro de gasolina custa R$4. Eu já estou trabalhando duas grandezas. Eu estou afirmando para vocês que um litro de combustível custa R$4. E aí eu tenho que fazer a seguinte colocação. Qual é o valor de 5 litros de gasolina nesse posto? Se eu fizer essa colocação, ó, eu tenho que trabalhar agora com 5 litros. E aí eu posso trabalhar perguntando, quanto vale esse valor? Você pode fazer esse exercício rapidamente. Um aluno de 5º ano resolve um problema desse através de raciocínio lógico. Ele vai pegar 4 mais 4 do segundo litro, mais 4 do terceiro litro, mais 4 do 4 litro, mais 4 do 5º litro. E vai somar tudo e vai dar 20. Ou simplesmente vai fazer 4 vezes 5, 20. Beleza. Nós aqui vamos falar que isso vale X, porque nós trabalhamos com uma grandeza qualquer. Ela vale para qualquer situação. E aí o que acontece? O que acontece se eu, nessa situação, eu aumentar a quantidade de litros de combustível? O preço do combustível, ele também vai aumentar na mesma proporção. Ou seja, se nesse sentido, de cima para baixo, eu aumentei o meu quantitativo de litros, daqui para baixo eu também vou aumentar o meu valor a ser pago. E isso eu posso trabalhar através de uma proporção. Igualdade entre duas razões. 1 sobre 5 é igual a 4 sobre x. E aí eu posso fazer várias situações. Uma delas, a gente já viu também, é aquela propriedadezinha dos meios e dos extremos. É a primeira propriedade fundamental das proporções, que foi também vista no ano passado. 1 vezes x é igual a 5 vezes 4. 1 vezes x é a mesma coisa que x. E 5 vezes 4, 20. Ou seja, os 5 litros custam R$20. Mauro, eu sempre que tiver que fazer esse problema, eu vou ter que fazer isso, eu posso usar o meu raciocínio lógico e resolvê-lo de uma forma correta. Você até pode usar raciocínio lógico, porém, nós estamos alunos de 8º ano. Essa situação é uma situação típica de uma série mais inicial. Se você pegar problemas com características maiores, você vai precisar usar essa fórmula para você não correr risco de errar o seu cálculo. Tá certo? A gente tem que pensar sempre nisso. A outra situação é essa aqui. Ó. Em uma fábrica de calças, 5 funcionários gastam 40 horas para produzir uma certa quantidade de calças. Então, ó, 5 funcionários gastam 40 horas em uma certa quantidade de calças. Quantos funcionários são necessários para produzir a mesma quantidade de calças em 20 minutos? Eu até coloquei aqui errado, desculpa. Em 20, não minutos, ó. Conserta aqui, ó, meu problema, eu escrevi errado. Em 20 horas, certo? Então, deixa aqui a minha observação que eu copiei na hora de montar aqui o quadro para vocês errado. Então tá lá. Quantos funcionários são necessários para produzir a mesma quantidade de calças em 20 horas? Então tem aqui, ó, 20 horas. Observa que eu tenho horas sempre embaixo de horas. E quantos funcionários eu tenho que ter? X funcionários. O que vai acontecer? Para eu produzir
uma certa quantidade, eu preciso de 5 funcionários trabalhando 40 horas por dia. 40 horas num período de uma semana, vamos dizer assim, né? 40 horas por dia não dá, né? O dia são 24, hoje está bravo. Mas não tem problema. 40 horas para que 5 funcionários produzam essa quantidade de calças. Se eu diminuir o meu tempo, eu passei de 40 horas para 20 horas. O que tem que acontecer com a quantidade de funcionários? Para que essa quantidade de calças seja feita de forma igual. A essa quantidade de calças, de funcionários, ele tem que aumentar. Ou seja, eu parti de um valor alto na quantidade de tempo e diminuí o meu tempo. Porém, o número de funcionários, ele tem que partir também de um valor alto e diminuir. Só que aqui, se eu fizer isso ao contrário, não vai dar. Então, essa grandeza, você viu que ficou uma setinha para baixo e uma para cima. Elas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, eu preciso de mais funcionários para trabalhar a mesma quantidade de objetos num tempo menor. Vamos ver se a gente consegue entender dessa forma então. O que ele quer dizer nessa situação? Que para eu produzir alguma coisa, eu preciso de uma determinada quantidade de pessoas para fazer isso num determinado período de tempo. Se eu quero produzir a mesma coisa, mas o meu tempo diminui, e eu tenho que produzir a mesma quantidade, o que eu tenho que fazer com o número de pessoas? Eu tenho que botar ele bem alto. Quanto mais pessoas eu tiver, mais rápido eu produzo o que eu quero. E é isso que a gente tem que fazer aqui. Isso então é chamado de grandeza inversamente proporcional. E aí o que eu teria que fazer para resolver isso? Eu vou montar a minha proporção, 5 sobre x igual a 40 sobre 20, como eu fiz na outra, porém a gente viu que uma setinha está para baixo e uma está para cima. Independente de quem vai estar para cima ou para baixo, elas vão estar em sentidos opostos. E para eu trabalhar aquela regrinha das proporções, elas têm que estar sempre voltadas para a mesma direção. Então eu vou escolher uma dessas aqui, e inverter. Ou seja, essa que era 5 sobre x, eu posso botar x sobre 5. E vou manter o 40 sobre 20. Eu vou inverter uma delas. Quando eu faço essa inversão, ela deixou de ser inversa e passou a ser diretamente, onde as setinhas vão estar para o mesmo local. Vou multiplicar cruzado agora sim, e vou ficar com 20x igual a 5 vezes 40. 20x igual a 200. E o meu x vai ser 200 sobre 20. E 200 sobre 20 vão ser 10 pessoas. E aí fica até evidente. Eu diminui o meu tempo pela metade. Se a grandeza é inversa, eu tenho que fazer o contrário na outra. Qual é o contrário da metade? O contrário da metade é o dobro. Então o número de pessoas tem que ser o dobro daquela quantidade. Por isso eu tenho que ter 10 pessoas trabalhando. Então, visto isso, a gente viu o que seriam grandezas proporcionais, que é quando você trabalha a razão entre duas grandezas proporcionais. Quando você trabalha a razão entre duas grandezas, essas grandezas elas podem ser diretamente proporcionais, quando elas estão interligadas na mesma proporção, ou podem ter a situação onde elas são inversamente proporcionais, onde uma vai ser o oposto da outra. Perfeito? Então, baseado nisso, a gente fez um pequeno resumo sobre o estudo de grandezas diretas e inversamente proporcionais. Tá certo, pessoal? E aí eu dou por término a nossa videoaula, deixando o exercício para vocês lá na apostila e a gente corrigindo na nossa próxima videoaula. Tá legal? Um abraço!